A gente tem então uma entrevista, que eu tive um bate-papo muito legal com o escritor que esteve neste lançamento de mais uma obra, que você pode adquirir então em uma das lojas aqui do Center Shopping Araranguá, e a gente conversou, na verdade eu conversei com o Anderson Perraro, que contou um pouquinho sobre as suas duas obras e mais especificadamente do lançamento da obra Crucis. Confere aí. Agora sim, falando com o autor desta super obra que teve esse lançamento então aqui na cidade de Araranguá, e a gente teve essa oportunidade de falar então com o autor, com Anderson Paulino Perraro, sobre a sua primeira obra, que daqui um pouquinho a gente vai falar, mas sobre o lançamento da Crucis. Conta pra gente o que o pessoal vai encontrar nessa leitura, Anderson. Bom, boa tarde. O Crucis, ele é uma história muito interessante para o nosso povo aqui, para o povo de Araranguá, porque ela é uma história que se passa aqui em Araranguá. Ela conta a história de um publicitário que ele revive nos dias atuais os últimos dias da vida de Jesus Cristo. Tem a Via Crucis, a subida ao Monte Calvário de Jesus Cristo, onde ele passa pelas 15 estações, ele cai pela primeira vez com o peso da cruz de madeira que ele carrega. O nosso personagem, ele passa alguma coisa semelhante, ele cai a primeira vez e nessa queda ele cai por uma questão emocional e ele é colocado muito para baixo. Alguém seca o rosto de Jesus, naquela subida da Crucis. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Alguém enxuga o rosto do nosso personagem. Mas e aí de que forma que a gente coloca isso? É muito simples a gente dizer que alguém foi lá e passou um paninho no rosto, Então, o nosso enxugar o rosto de alguém é dizer o seguinte: quantas vezes tu vê uma pessoa que ele cai no chão, tu não conhece e tu larga tudo que tu tem e vai levantar? Se tu vê uma pessoa que vai ser atropelada, tu larga as tuas coisas e coloca a tua vida em risco para evitar que outra pessoa seja atropelada, Então isso é secar o rosto de alguém. Então o livro ele faz esse paralelo com todas as 15 etapas, as 15 estações de Jesus Cristo. Ele traça um panorama com um personagem moderno, um publicitário que tem um grande amigo que acompanha ele na história inteira, e com um desfecho muito emocionante. Ele não é um livro que trata de religião, ele não é um livro religioso e nem tem a missão de educar ou catequizar alguém, mas é simplesmente entreter e fazer de repente a gente traçar um paralelo da nossa própria vida. Quantas vezes nós passamos aquilo que Jesus passou também, que nós caímos, que alguém nos secou o rosto, que alguém nos ajudou a levar a cruz, Então é uma história muito legal. Seria uma cena tão conhecida em que a gente pode transpor então para essa metáfora, e aí o pessoal pode então adquirir aqui na Livraria Nobel. Seria isso, Anderson? Isso, o livro ele teve lançamento, onde as pessoas que adquiriram o livro antecipadamente, num processo que a gente fez para arrecadação de fundos, eles receberam os livros no shopping aqui, e a partir do domingo do lançamento o livro só está à disposição na Livraria Nobel do shopping. E aí depois, na verdade a gente falou sobre a segunda obra, mas tudo começou, na verdade, quase esse chamado, que nem a gente estava conversando ali nos bastidores, realmente essa descoberta de um novo talento em escrever e contar uma história. Tudo começou com Morro em um Mês. Conta pra gente um pouquinho sobre dessa trama, porque eu vi aqui essa rajada vermelha e disse, alguma coisa aconteceu. A história do Morro em um Mês, ela é engraçada porque eu nunca tive a ideia de ser um escritor, nunca tive essa vontade de ser escritor. E um dia a ideia surgiu na minha cabeça e eu disse, essa ideia daria um ótimo livro. E aí eu comecei a colocar no papel. Esse livro ele foi escrito há 5 anos atrás. Na verdade, ele vem sendo escrito há 15 anos atrás. Essa história ela já existe há bastante tempo. Eu perdi o computador junto numa casa que incendiou, perdi toda a história, tive que voltar a reescrever. E a gente não lançou ele na época, então a gente está apresentando para as pessoas agora. Algumas pessoas tiveram conhecimento na época, mas a gente está colocando à disposição agora à venda junto com esse lançamento. Por que ele é interessante? O livro Morro em um Mês, Verdades, Mentiras e um Assassinato, ele se passa aqui em Araranguá, num ambiente que a gente conhece, ele se passa no Morro dos Conventos. E até pela capa, quando eu vi ali Morro, eu disse, não, tem tudo a ver com o Morro dos Conventos, mas há também uma ambiguidade nessa palavra. Isso, porque na história, o próprio subtítulo já diz, Verdades, Mentiras e um Assassinato. Sim, tem um assassinato na história. Então o morro é de Morro dos Conventos e um morro do personagem
que morre. E aí tem toda uma trama durante esse romance e drama, onde as pessoas vai sendo direcionadas, né? As pessoas estão sendo direcionadas para descobrir quem é a autoria do assassinato. E até quando a gente estava comentando ali nos bastidores, né, que tu conseguiu reunir inclusive um elenco, né, trazendo nomes conhecidos aqui de Araranguá, justamente nessa obra, agora escrita, claro que não trazendo a realidade desses personagens, mas de certa forma personificando, né, dando um pouquinho de como ele poderia, né, atuar dentro do teu livro, seria mais ou menos isso? Olha só, no processo de escrever, como era o primeiro livro, né, eu utilizei a técnica de pegar personagens conhecidos, pessoas conhecidas minhas e colocarem dentro dos livros. Então todos os personagens que estão nesse livro são pessoas araranguaenses, que de repente qualquer uma pessoa aqui, qualquer leitor vai conhecer. E aí, se tu conhece a locação, se tu conhece o personagem, fica muito mais fácil de tu recriar essa ideia na tua mente. Então ele é um livro muito gostoso de ler por conta disso. A gente tem aqui, eu não vou citar os nomes dos personagens para acabar não esquecendo ninguém, né? Mas são amigos nossos araranguaenses, pessoas públicas muito, muito conhecidas, bem queridas aqui, que fazem parte do enredo. E como é verdades, mentiras em um assassinato, a história é uma história de ficção. Mas no meio dessa história de ficção tem algumas verdades. E o último capítulo do livro ele trata isso. Olha, isso que aconteceu foi verdade. Isso que aconteceu foi mentira, né? Para as pessoas se ambientarem, e até tem algumas novidades no meio que as pessoas acabam não conhecendo, né? Da nossa história daqui de Araranguá. E aí o assassinato fica por conta depois da sua leitura para descobrir quem foi. Né? Isso lembra algumas novelas, mas também não vou fazer propaganda para elas nesse momento. Então tá aí esses 2 exemplares que você vai conferir então aqui na Livraria Nobel. Então tivemos aí o lançamento do Crucis e também o Morro em um Mês, e esses 2 exemplares aí sob a chancela do nosso querido Anderson Paulino Perraro. Muito obrigada, viu, querido? Sucesso e que tenha boas vendas e boas outras histórias para contar pra gente. Tá, Jair, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Nobel, né, por ter encampado junto com a gente essa ideia do lançamento do livro. Né, tem sido uma super parceira. Né, e recomendar, as pessoas vêm aqui, a Nobel tem um leque de livros aqui, depois a Nobel me paga o cachê por fora, o merchan. Né? Mas ela tem um leque de livros aqui de todos os gostos, de todos os tamanhos. Né, e que venham curtir e leve o meu livro. Boa! Tá aí, um bate-papo muito legal, inclusive contou com música ali, que a gente daqui um pouquinho vai também colocar as imagens do que rolou. Na verdade, teve um deleite, quase um sarau literário, pode-se dizer aqui no Center nesse último domingo.